E agora é necessário ter um peso para poder colocar aqui dentro da nossa box, né? O que acontece? Para não ter um outro volume, porque geralmente a ideia é ter um presente também, a gente vai colocar alguns corações. Então, como eu vou usar corações aqui, eu já vou aproveitar e vou prender o meu balão com o coração. Então aqui eu vou colocar, usando uma fita glue. Aqui é só uma ideia. Dependendo do presente, vocês podem amarrar no próprio presente. Então aqui coloquei um pouquinho de fita. E vou colocar colado no chocolate. Então aqui eu tenho mais um outro chocolate, metade. Então aqui eu já tenho um peso. Vou colocar durex, só para poder segurar. De um lado e de outro. Aqui eu vou ter o meu peso. Antes disso, eu preciso colocar uma fita, porque a fita vai fazer o fechamento. Então aqui eu tenho já a fita cetim. E a fita de cetim, ela é mais grossa. Ela é de 38 milímetros para fazer o fechamento. Então eu tenho aqui uma fita. E aqui você pode cortar um pedaço grande e depois, quando finalizar, você vê se precisa cortar um pedaço. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 braços. Então uma média de 4 braços já é o suficiente. Vou dividir no meio. E aqui bem no meio eu vou colar, ok? Então eu vou usar fita glue. Vou colocar a fita colada no fundo. E agora eu vou organizar os meus bombons, né? No caso aqui os corações. Então eu coloquei o coração principal. E eu venho com os coraçãozinhos. Lembrando que a ideia é sempre ter um presente que vai ser a surpresa, né? Então aqui eu tenho os bombons, né, os chocolates já posicionados. E agora que vem a ideia, ó. Então eu vou vir e vou colocando com cuidado. Lembrando que aqui eu tenho que deixar secar bem. Então a gente secou. E um dos motivos que eu usei cola de bastão é porque a cola líquida ele demora mais para secar. Então dependendo como você manuseia a cola líquida, ele vai depois ficar com excesso e pode colar um no outro e na hora de subir não fica legal. Então depois de alguns testes eu cheguei na cola bastão. Então aqui eu tenho o meu balão. Só que aqui é legal ter um acabamento. Então a gente vai colocar o quê? 2 laços. Então nunca pode esquecer de colocar um detalhe aqui, ok? Então aqui eu vou colocar 2 laços. Então eu já tenho 2 laços prontos aqui. E uma outra dica também é colocar uns botões de rosas. Então vocês podem estar organizando, colocando uns botões também para decorar. Agora eu vou dar uma dica legal, é comprar buquês assim já permanente. Aqui eu já deixei também o contato da Világio das Flores, que vocês compram em São Paulo. Então, o nome da empresa é Világio das Flores. Então vem assim os buquês e você só vai arrancar o botão. E aí você decora a sua caixa também. Vai dar um charme. Vou usar a fita glue para colocar o laço no balão. Por isso que eu fiz dessa forma, para poder ter aonde colocar o meu laço. Então eu vou vir com o laço na frente e o laço atrás. Olha a diferença que faz com o laço. Caso não suba, daí você vai ter que usar um laço menor
ou um laço de organza, que também é uma fita mais leve. Por isso, a preocupação de ter o papel bem fininho, no caso, a crematura dele, para poder subir e não ter problema do balão não flutuar. Para poder finalizar, é legal também ter um cartãozinho. Então pode colocar um cartãozinho aqui, é uma opção. Então vou deixar aqui de lado. E aqui a gente pode também organizar de uma forma diferente. Então eu posso colocar os bombons nas laterais e os botãozinhos no meio. O legal é que você pode, né, usar sua criatividade e decorar a box da melhor forma possível, assim que fique bonito. Então aqui eu tenho uma outra opção também de decoração. Então agora eu vou abaixar com cuidado. Ó, vamos imaginar que a gente soltou a fita. E aqui vem a mensagem. Vou colocar novamente aqui. E aqui eu tenho a fita de cetim, que vai segurar o meu bubble. Ó, tem a costura, então deixar sempre na costura. E aqui eu vou dar o laço. Só vou virar para mim para poder organizar o laço, né? Ficar bonito. Deixar o bubble bem retinho. Então aqui vocês vão organizar da melhor forma. Usando a tesoura de fita cetim, eu vou dobrar aqui e fazer aquele corte em V dos dois lados. E aqui nós temos finalizado a nossa card balloon. Vamos ver como que é o efeito do card balloon? Ó, vou tirar a fita aqui. Olha só que legal. Isso é um efeito do nosso card balloon.